Olá, começa agora mais um programa Insight, Gerando Novas Ideias. Esse programa que é uma parceria entre a Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e nós temos esse programa aqui, nós conversamos sobre a pesquisa no SUS. Trazemos pessoas, investigadores que fizeram suas teses de mestrado e doutorado, ou mesmo pesquisas em serviços realizadas nas nossas unidades. Hoje nós temos recebendo ao vivo o Dr. Gustavo Maximiliano. O Dr. Gustavo é ginecologista e especialista em sexualidade humana. Terminou recentemente seu mestrado pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e é também médico da Unidade Básica de Saúde Vila Dionísia, lá na Coordenadoria Regional de Saúde Norte. Um abraço para o pessoal lá da Coordenadoria Regional de Saúde Norte. O Dr. Gustavo vai apresentar para a gente os resultados da pesquisa de mestrado dele, que teve o nome Estudo da Função Sexual de Mulheres após a Menopausa, portadoras de síndrome metabólica. Correto, Gustavo? Correto. É isso aí, agradeço o convite, viu? Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Eu que sou um defensor das políticas de saúde do SUS, para mim é um prazer estar aqui apresentando o meu trabalho. Ok, Gustavo, então para começar, explicar para o nosso público, né, que muitos não são da área médica, o que é a síndrome metabólica que você estudou na sua pesquisa? Síndrome metabólica já começa parecendo um nome muito complicado, né, mas na verdade não é uma síndrome muito comum, que é numa pessoa só nós termos diabetes, pressão alta, colesterol e obesidade associados numa pessoa só. Não Né? tem nada a ver com as síndromes genéticas? Não, nada disso. É uma síndrome que ela é adquirida? É uma síndrome adquirida e tem muito a ver com obesidade. Né? Que a obesidade vem a trazer o diabetes, vem a trazer a pressão alta, vem a trazer o colesterol. E é uma síndrome muito importante que está muito em evidência para a pesquisa científica, porque é uma síndrome que causa problemas cardiovasculares, que é a maior causa de morte no mundo, né? Não só aqui na nossa população, mas no mundo. Então, o foco, inclusive, da atenção primária em saúde é fazer prevenção de síndrome metabólica. É um tipo de doença que nós focamos muito na atenção primária, nas unidades básicas de saúde que a gente trabalha. Né? Muito bem. Quais são as causas da síndrome metabólica, Gustavo? A síndrome metabólica, como eu já havia lhe dito, ela está muito relacionada à obesidade. Né? Obesidade, como todos nós sabemos, é o sedentarismo, né? Não fazer exercício físico, uma alimentação inadequada, muito rica em gordura, em carboidrato, com baixa quantidade de salada e legume. Né? Tem a ver também com tabagismo, né? Uso de drogas, bebida alcoólica. Mas o principal fator realmente é a obesidade. Né? Tanto é que um dos fatores que nós investigamos aí é a circunferência abdominal, que é a medida da cintura das pessoas. Né? O tamanho, para falar um termo mais para leigo, o tamanho da barriga das pessoas. Né? Que é medido em que altura mesmo, Gustavo? É medido na altura da crista ilíaca. Né? Que é esse ossinho aqui que a gente tem no quadril. Isso, ossinho que nós temos aqui no quadril. Né, e passando mais ou menos aqui na altura do umbigo, da crista ilíaca, né, para mulheres tem que ser abaixo de 88 e para homens abaixo de 102 centímetros. Né, você vê que a medicina cada vez mais está cobrando mais isso das pessoas, né, porque 88 centímetros, às vezes a gente vai medir da senhorinha, elas ficam bravas com a gente, mas 88 centímetros, isso é uma cintura de modelo. Né? Mas cada vez nós estamos mais exigentes realmente, porque há uma relação muito estreita entre o tamanho da cintura abdominal e desenvolvimento de diabetes, colesterol, pressão alta, né, que é o que nós chamamos agora de síndrome metabólica. Então aí uma dica para você que está assistindo a gente, dá uma olhada na cintura, na circunferência abdominal, né, para ver se você não pode ser que você seja um caso de síndrome metabólica e não está sabendo ainda disso. Mas aí tua pesquisa, ela tenta juntar isso com a vida sexual. E como é que a síndrome metabólica ela pode afetar a vida sexual das mulheres?
O estudo da sexualidade humana, da função sexual é algo muito recente, né? Não é algo tão novo, é novidade até para os profissionais de saúde. E de um tempo para cá, 1950, mais ou menos quando isso começou a vir de outros lugares, principalmente dos Estados Unidos para o Brasil, né, se relacionava muito a função sexual com a parte psicológica. Certo. Né? Realmente tem uma enorme função, o psicológico age muito na função sexual das pessoas. Mas foi se pensando tanto no psicológico, que as pesquisas se focaram muito relacionando a parte psicológica e mental à sexualidade. O emocional, mas o que nós... né? Isso, a parte emocional. Mas o que começou a se perceber? Que também há ação de doenças orgânicas na sexualidade. A gente não pode deixar a parte orgânica de lado também. Apesar da parte emocional ter muita ação na sexualidade, há também a parte orgânica. A partir daí, iniciaram essas pesquisas relacionadas à parte orgânica. No caso da síndrome metabólica, nós sabemos que ela atrapalha principalmente a saúde arterial das pessoas, que é o que a gente chama de arteriosclerose, e causando problema cardíaco. Sempre quando os vasos sanguíneos eles ficam com arteriosclerose, diminui a circulação. E nas fases da função sexual, nós temos o desejo. Isso seria a pergunta seguinte: o que é a função sexual? Então, já entrando na função sexual. Isso é uma pesquisa que é mais ou menos de 1970, de uns pesquisadores que se chamam Master e Johnson, que era um psicólogo e uma ginecologista. O Master e Johnson, eles fizeram o seguinte: eles colocaram câmeras, como a gente está aqui, olhando as pessoas numa sala fechada, colocavam pessoas para transar, geralmente voluntários, prostitutas, mexês, colocavam transando e ficavam observando ali o que acontecia no organismo humano quando as pessoas estavam transando. Aí eles formularam essa hipótese do ciclo da resposta sexual humana. E que é o ciclo da resposta sexual humana, que começa com o desejo, que é aquela vontade subjetiva de você se relacionar, aquela vontade que vem para a pessoa para ela ter uma relação sexual ou querer um relacionamento. A partir do momento... A primeira fase, então, coisa que está dentro da cabeça da pessoa ainda, o desejo. Esse é o desejo. E a partir do momento que a pessoa começa a se relacionar, vem a excitação. A excitação já é algo que acontece mais orgânico, que aumenta a circulação nos vasos sanguíneos, aumenta a frequência respiratória, a frequência cardíaca. E a síndrome metabólica, o que os estudos estão mostrando, é que ela age justamente nessa fase. Então, como ela vai entupindo os vasos, então ela prejudica muito a circulação, a excitação. Então a pessoa pode até ter desejo, mas na hora que vai começar a excitação não consegue desenvolver adequadamente. Que a excitação no homem ela está relacionada à ereção, que é um fenômeno muito claro, que a gente vê, está muito definido. Certo. Mas a excitação na mulher é uma coisa mais... um pouco diferente. Pouco mais difícil, Por isso que a gente até fala que para a mulher é mais fácil de fingir que está gostando, Para o homem já é mais difícil, porque se ele não está tendo ereção, fatalmente ele não está gostando, não está dando certo ali a relação sexual. Mas semelhantemente, a mulher também tem um engurgitamento dos vasos sanguíneos da região. Sim, exatamente, Para quem não sabe, na mulher nós temos o clitóris, certo, que é o órgão sexual do prazer da mulher, que é, vamos dizer assim, parecido com o pênis até. Tem o prepúcio, é um órgão fálico, só que menorzinho. E quando a mulher se excita, há também um aumento da circulação sanguínea nessa região, o que a síndrome metabólica prejudicaria por justamente entupir os vasos sanguíneos. A circulação de sangue não só no clitóris, mas em toda a pelve feminina. Então dá prejuízo nesse sentido. Fora também que pode dar uma doença cardiovascular, pode causar derrame, o AVC, e aí a pessoa também fica impossibilitada de relacionar e ter prejuízo da vida sexual por esses motivos. Mas também é bom frisar que os estudos relacionando síndrome metabólica e função sexual, até hoje é muito focado nos homens, na parte masculina, em relação à ereção, como você falou, muitos e muitos estudos. A gente vai pesquisar,
São milhares de estudos em homens, em mulheres quase nenhum. Né? Certo. Então, é muito importante realmente que a gente desenvolva a pesquisa em mulher também, que mulher também tem hoje em dia tem prazer, né? Então, a disfunção sexual masculina, isso que você estava falando, né? A disfunção sexual masculina é uma coisa super falada hoje em dia, ainda mais com o advento desses novos medicamentos que surgiram, a partir do Viagra, o Cialis, né? Várias medicações com relação à disfunção sexual masculina. E em relação a o que seria essa disfunção sexual feminina? Tem a ver com libido, tem a ver com frigidez? Esclarece para a gente. Então, assim, como a gente estava conversando, né, a gente tem o desejo, que é essa vontade de ir para o ato sexual. Nós temos a excitação, né, que como você vai chegando num pico, o orgasmo e a resolução. Certo? Como nós falamos de disfunção sexual, nós estamos falando de alguma alteração nesse ciclo da resposta sexual humana. O que nós percebemos nas mulheres é que os principais problemas relacionados que trazem disfunção para a mulher é uma baixa de desejo. As mulheres se queixam muito de uma baixa vontade de ter relação sexual. Enquanto o homem tem muita queixa relacionada à disfunção erétil, né, ou à impotência sexual, e às vezes também em relação à ejaculação precoce, são as maiores queixas dos homens. Para as mulheres é uma baixa de desejo. Então as mulheres elas queixam muito de não ter vontade para ter relação sexual, né? Disso está muito baixo, de não conseguir ter relação sexual por não ter vontade exclusivamente. Mas nós sabemos também que as mulheres elas têm uma educação sexual muito diferente dos homens. Isso né? é verdade. Para quem tem filho e para quem tem filha, entende bem como, ou quem tem irmão, quem tem irmã, percebe bem como é que é essa situação. Para o homem sempre é muito mostrado a vida sexual bem aberta, livre, né? O homem desde na infância, um homem com 5 anos de idade tem uma ereção, o pai chega, bate nas costas, esse é meu filho, já tá de pipi duro, né? Esse vai ser um pegador, né? E com as mulheres com 5 anos de idade, né? Encostou a mão na vagina, tira a mão daí. Pelo amor de Deus, não pode encostar a mão aí. Então, para a mulher sempre é muito negado isso, né? É muito negado a vida sexual. A mulher, sexualmente, ela é pouco privilegiada, né? E para o homem sempre é muito liberal. E essa imposição social que é provocada sobre as mulheres, que acaba trazendo muito dos problemas sexuais das mulheres que elas futuramente. Tem muito da baixa de desejo, essa educação sexual rígida que a sociedade impõe às mulheres. Então o tratamento muitas vezes ele é focado nisso, né? Em educação sexual para as mulheres. Mas a fase da excitação e do orgasmo também existem problemas? Também existem problemas nas mulheres. Então o principal que nós pegamos em consultório é baixa de desejo. Mas é lógico que existem mulheres que têm desejo, mas na hora que vai se excitar, na hora que vai iniciar uma relação sexual, não consegue. Que aí é um distúrbio de excitação. Que tem a ver com a lubrificação. Que tem a ver com a lubrificação. E aí nós vamos investigar o que está acontecendo, né? Muitas vezes é um tabu ali com o ato sexual, um tabu com o parceiro, ou o parceiro não está tratando a mulher direito, ou tem algum problema familiar, tudo isso faz parte da investigação médica que nós fazemos. Tem mulher também que ela tem desejo, se excita, mas não consegue ter orgasmo. Né? Na hora que chega para ter o orgasmo, para gozar, ela não consegue. Né? E sempre quando o ciclo da resposta sexual ela já consegue passar de fase, é teoricamente mais fácil de resolver. Né, do que uma mulher que ela não tem desejo, ela não consegue sair da estaca zero. Entendeu? Outra coisa também importante nós dizermos que também não é o mais importante simplesmente ter um orgasmo. Às vezes as pessoas pensam isso, né? Para ser uma relação sexual boa, eu tenho que ter um orgasmo. Não, hoje em dia a gente apelidou, vamos dizer assim, de orgasmocracia.
né, que é, olha só. é como se fosse obrigado a ter um orgasmo em relação sexual. Mas hoje em dia a sexualidade moderna, ela fala em satisfação sexual. Então tem muito em uma pessoa ela estar satisfeita com o ato sexual dela do que necessariamente ter um orgasmo, né? Que a gente também mediu aí na pesquisa, né? A satisfação sexual. Muito bem, Gustavo. Então, para você que começou a assistir o canal Profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa e da Rede São Paulo Saudável. Nosso programa traz pesquisadores que apresentam o resultado de pesquisas realizadas e desenvolvidas no SUS. Hoje estamos aqui com o Dr. Gustavo Maximiliano, que desenvolveu nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde a pesquisa Estudo da Função Sexual de Mulheres após a menopausa, portadoras de síndrome metabólica. Então, Gustavo, voltando aqui para o caso da sua pesquisa. Então, como é que se mede a função sexual de uma mulher? E o que é que você usou na sua pesquisa? Assim, em primeiro lugar, é muito difícil você medir uma função sexual de uma pessoa, né? Pelos vários fatores que existem relacionados à sexualidade de uma pessoa. Tem fator psicológico, como a gente falou, fator de autoimagem, condições sociais. Então é muito difícil realmente fazer um trabalho científico em sexualidade, né? E nós usamos um questionário, né, que se chama FSFI, né, que é um questionário que ele foi originalmente feito em inglês, né, por um pesquisador que se chama Rosen, né, e é um questionário validado, né? O que significa, Gustavo, ser um questionário validado? Qual é a importância do questionário ser validado? Um questionário validado é que o que ele se presta a medir, já foi provado cientificamente que ele consegue medir, né, no caso a função sexual. Então, cientificamente foi provado que essas questões que nós aplicamos, elas servem para medir a função sexual, né? Inclusive, ele foi validado também para a língua portuguesa, né? Um pessoal lá do Rio Grande do Sul validou para a língua portuguesa e nós usamos. Existem vários tipos de questionários que são validados ou não validados também, que poderiam ser usados. Nós usamos especificamente esse aí, o FSFI, porque é o questionário mais usado em trabalhos internacionais. Nós fizemos uma revisão bibliográfica e percebemos que esse questionário era o mais usado em outros trabalhos científicos similares ao nosso pelo mundo aí todos, né? E é uma pesquisa inédita no Brasil, viu? Primeira vez que é feita no Brasil. Até então só existia em outros países e também poucos estudos. Não tem, mesmo no mundo inteiro tem poucos estudos. Muito, muito bacana, né, que nossa rede de serviço está aí contribuindo para a ciência, né, em pesquisas inéditas. Mas fala um pouco, e aí quais mulheres foram escolhidas para participar dessa pesquisa, Gustavo? Então, nós escolhemos mulheres após a menopausa, né? A menopausa, para quem não sabe, significa parada da menstruação, que ocorre nas brasileiras na faixa de 48 a 52 anos de idade, né? E é um diagnóstico retrospectivo, então a gente só fala que a mulher está na menopausa depois de um ano sem menstruar. Isso. Nós também dosamos um hormônio, né, para confirmar que realmente a mulher está na menopausa, que é um hormônio que chama FSH, para dizer que ela está nessa faixa após a menopausa. E para ver credibilidade da pesquisa, né, para quando nós estamos comparando, nós usamos só mulheres após a menopausa, tá? Não tinha nenhuma mulher na pré-menopausa ou mulher antes da menopausa. Todas estavam em um N de 195 mulheres após a menopausa. Então nós selecionamos essas mulheres que estavam após a menopausa, elas estavam indo lá nas unidades básicas de saúde no ambulatório da Santa Casa para fazer rotina mesmo de ginecologia, certo, né? E que tinham vida sexual ativa. Era um outro pré-requisito que nós usamos para selecionar essas mulheres. Porque a gente percebe também que mulheres após a menopausa, elas têm uma frequência sexual diminuída, né? E às vezes nem tem mais relação sexual. Então isso foi uma grande dificuldade até do nosso trabalho de encontrar pacientes para a nossa pesquisa. Porque esse pré-requisito de ter vida sexual ativa já eliminou um monte de mulher, porque nessa faixa de idade as mulheres acabam realmente tendo menos relação sexual.
por diversos motivos, mas às vezes também por uma disfunção sexual, não é verdade? Exatamente, por diversos motivos, ou às vezes até por ter uma disfunção, exatamente. Muito bem. E que critério, e como foi conversar com essas mulheres a respeito desse assunto de sexualidade, né? Porque quem é profissional de saúde, o doutor Gustavo é sexólogo, então não teria tanta dificuldade. Mas para o nosso profissional de saúde, que às vezes fica um pouco encabulado de conversar sobre sexualidade, como é que foi essa experiência? Sempre falar desse assunto é sempre muito complicado, né? Mesmo para mim, que trabalho com essa área, que sou sexólogo, fiz pós-graduação e tudo mais, não é um assunto... você está mexendo com a intimidade ali da mulher, né? Não é um assunto fácil de se conversar, né? Eu fiz treinamento para estar fazendo esse tipo de entrevista, mas a gente percebe realmente que os profissionais de saúde têm realmente uma dificuldade de falar sobre isso, né? Mas hoje em dia a função sexual, a sexualidade, ela está no rol aí da Organização Mundial de Saúde como um pré-requisito para a gente falar em saúde da pessoa, né? Então não tem como nós deixarmos a sexualidade de lado e não conversarmos com as pessoas. Então, por exemplo, eu sou um ginecologista que sou especializado em sexualidade e estou trabalhando no SUS, né? Então, a gente já tem no Sistema Único de Saúde essa possibilidade de trabalhar sexualidade no SUS. Não é só aquela coisa de consultório particular, só que tem pessoa que trabalha com... É que isso é uma coisa que é importante que você falou, porque a sexualidade ela faz parte da atenção integral da pessoa. Isso. Né? É uma coisa que é um componente da vida da pessoa, como é a família, é o trabalho. Exatamente. E também a sexualidade faz parte. Então a atenção integral tem que levar em conta mesmo a questão da sexualidade, né? E quais foram os resultados? Como estava a vida sexual, como estava a sexualidade das mulheres entrevistadas? Como é que foi? Então, no resultado final da pesquisa, realmente nós percebemos que as mulheres após a menopausa que tinham síndrome metabólica, elas tinham uma função sexual mais prejudicada do que as mulheres que não tinham síndrome metabólica. Tá? Isso ficou bem claro, inclusive numa porcentagem em torno de 50% a 60% das mulheres entrevistadas que tinham síndrome metabólica, elas tinham disfunção sexual. Enquanto as mulheres saudáveis, né, o que a gente chama de controle, né, cientificamente... Que eram aquelas mulheres que não tinham esse conjunto de coisas, né? Pressão alta, diabetes, obesidade... Isso, não tinham associados. Ela poderia até ter um diabetes isolado, um colesterol isolado, mas ela não tinha síndrome metabólica. É importante destacar também que nós descartamos outras causas também. Hipotireoidismo, problemas de tireoide, nós descartamos. Né? Mulheres que tomavam muito remédio para depressão, nós descartamos. Né? Mulheres que fizeram cirurgia pélvica, esterectomia, por exemplo, nós descartamos. Né? Então, nas mulheres saudáveis, a gente fala que não tinha síndrome metabólica e essas outras doenças que nós citamos, ficou em torno de 20% com disfunção sexual. Que ainda assim é alto. Que ainda assim é significativo. Mas realmente, no outro grupo, que era o grupo das mulheres com síndrome metabólica, metade delas tinha disfunção sexual. E essa disfunção, ela estava em que etapa da resposta sexual? Então, nós percebemos que todas as etapas elas foram afetadas. Tanto o desejo, quanto a excitação, quanto o orgasmo. Né? Nesse questionário a gente avalia também a lubrificação, a satisfação. Todos esses foram afetados pela síndrome metabólica com diferença significante em relação ao controle. O único quesito que não houve diferença foi em relação ao quesito dor. Né? Que nós não vimos diferença. Mas também o que nós percebemos? Que como nós excluímos causas de dor, endometriose, cirurgia pélvica, né? Então nós acabamos tirando essas mulheres, então ficou parecendo que as mulheres com síndrome metabólica ou as mulheres após a menopausa não têm dor, né, como causa de disfunção sexual.
Mas depois nós pegamos os dois grupos, tanto o grupo controle quanto o grupo com síndrome metabólica, juntamos só as mulheres que tinham disfunção sexual, dos dois grupos. E vimos que nas duas a dor era uma causa de disfunção sexual. Então, dor também após a menopausa é uma causa de disfunção sexual, sim, né? Porque a vagina fica mais seca e prejudica o ato sexual para essas mulheres. E tudo isso dá para resolver, tem tratamento. Né? E tem se como. brincar, também essas mulheres obesas também são aquelas que fizeram mais a cirurgia pélvica, porque teriam dificuldade, por exemplo, com incontinência urinária. Sim, e a endometriose também é relacionada com obesidade. Sim. Então, realmente foi um resultado muito que chama a atenção. E agora, com esse resultado, o que é que nosso profissional pode fazer? Que dica que você daria para o nosso trabalhador de saúde em relação a que está assistindo a gente agora e que atende essas mulheres com síndrome metabólica? Bom, nós dessa área da sexualidade humana, nós achamos, né, na verdade não temos certeza que não pode ser negado melhorias nessa área para as mulheres. Eu acho que o mínimo que o profissional de saúde tem que ter é pelo menos questionar a mulher sobre esse assunto. Né? Isso faz parte da anamnese, que é aquela entrevista que nós fazemos ali na consulta médica. Perguntar para a paciente, e aí, como é que está a sua vida sexual? Você está contente com a sua vida sexual? Como é que é? Né? Uhum. E a partir daí, pode ser que eu como o profissional de saúde, ele não esteja preparado para resolver ou para tratar. Não precisa tratar, não precisa ter o seu técnico ali para tratar esse assunto. Ele pode estar encaminhando, mas pelo menos questionar a mulher, porque isso também faz parte da atenção integral à saúde da mulher que a gente estava dizendo. Porque a gente fica se preocupando com o diabetes, com o colesterol, com a pressão, que também é importante, mas negligencia a parte sexual dessas mulheres. Então, uma das intenções dessa pesquisa, inclusive, é trazer isso para que seja perguntado nas consultas médicas sobre esse assunto. Uhum. E nós questionemos mais sobre sexualidade humana, né? E diminua esses índices, inclusive, de violência sexual. Muito do que está acontecendo na cidade de São Paulo, em relação à violência, estupro, pedofilia, é muito do desconhecimento, tanto dos profissionais de saúde quanto das pessoas, né, em relação à sexualidade humana. Então não tem jeito, tem que perguntar. Tem que perguntar, a gente tem que falar mais com isso, tem que capacitar os profissionais de saúde nesse sentido. Certo. É muito difícil realmente lidar com essa área, perguntar para as pessoas não é fácil, porque nós temos a nossa própria sexualidade, nós temos as nossas dificuldades em relação ao sexo, ao relacionamento, né, e muitas vezes quando a gente vai perguntar sobre isso, isso vem à tona, realmente é difícil falar sobre isso. Mas como profissionais de saúde, estamos falando em saúde, não tem como negligenciar a sexologia, a sexualidade humana, a função sexual de um ser humano, de uma mulher, do homem também, ou de uma criança, a sexualidade infantil. Isso aí tem que estar aí no rol de perguntas que o profissional de saúde tem que fazer para as pessoas. E a mulher, Gustavo, o que é que você tem? Pode ter que temos algumas nossas funcionárias, trabalhadoras da saúde, que têm a síndrome metabólica, né, que agora viram o resultado dessa pesquisa, estão preocupadas. Tem alguma dica para elas? Bem rapidinho, que nosso tempo já está estourando. Acabando. Tá, primeira coisa, exercício físico, né? A gente tem que cobrar isso das mulheres, ou uma alimentação balanceada, né? Sem excesso de carboidrato, de gordura, e bastante verduras e legumes, tá? E tentar ser feliz sexualmente, né? Buscar a sua felicidade, o seu prazer sexual. Não deixar isso de lado, não achar que não tem como resolver, que acabou, que chegou nos 50 anos, acabou a vida sexual. Não é verdade. Hoje em dia a expectativa de vida de uma mulher vai até 85 anos de idade, né? Vamos ter 30, 40 anos de uma vida. E o fato de ter uma relação sexual satisfatória traz sim saúde, satisfação, uma própria vida, né? A mulher se torna muito mais feliz. Bom, Gustavo, foi muito bom falar com você, mas a gente tem que encerrar mesmo. Está chegando ao fim o programa Insight. Hoje recebemos no estúdio da Escola Municipal de Saúde o Dr. Gustavo
Maximiliano, que é ginecologista, sexólogo, mestre pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, que falou com a gente sobre a função sexual da mulher com síndrome metabólica. Obrigado por sua presença, Gustavo. Eu que agradeço. Quando precisar, estamos às ordens. Eu sou o Luiz Gracindo, e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira às 14 horas aqui no canal Profissional. Lembrando que essa TV é feita por você e para você.